Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao BMC Dia. Meu nome é Rafael Lara e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos aí para a gente bater um papo bem gostoso sobre economia. Então já senta aí, já pega a sua torrada, o seu queijo aí, seu vinho, enfim, que hoje vai receber o grande Morgan Doyle, que é representante do grupo BID aqui no Brasil, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Inclusive, ele já está chegando aqui. Alô, Voz da Consciência, me avisa quando ele estiver pronto. Enquanto isso, deixa eu mandar uma boa noite aqui para o nosso pessoal, o MPK aqui conosco, o Anesine, o Rui das Neves, o Helder, o Biticão. Gente, acabei de voltar da gravação também do Um Grande Sol Fine. Ó, a entrevista ficou sensacional, vocês não podem perder, semana que vem também vai ter aí. Mas antes, deixa eu chamar aqui o grande Morgan Doyle aqui para a gente bater um papo sobre o que é o BID, enfim, tudo bom, Morgan? Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Deal. Muito obrigado, boa noite. Prazer estar aqui com você e com os espectadores. Grande prazer compartilhar esse espaço com você. Prazer é todo nosso. Morgan, seguinte, a ideia do papo aqui, ela é para ser bem tranquila mesmo, a gente até brinca, olha, pegue seu vinho, pegue sua torrada e bora falar de dinheiro, porque é realmente isso, então, né, já são 6h45 aqui no horário de Brasília, então o pessoal já está bem tranquilo, então pode ficar relaxado. Eu queria começar te perguntando o que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, para a galera em casa que ainda não conhece, né, o Grupo BID, para que a gente possa aí se ambientar, enfim, dar início ao nosso papo. Perfeito. Bom, de novo, muito obrigado pela oportunidade para falar um pouquinho sobre o Grupo BID. O Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma das principais fontes de financiamento para desenvolvimento da América Latina, incluindo, aliás, também para o Brasil. A gente tem 59 anos de experiência trabalhando aqui no Brasil, financiando projetos que promovem qualidade de vida. Ao final, nosso lema, nossa razão de ser é melhorar vidas, né? Então, o grupo, ele se compõe de 3 instituições que de uma forma ou outra, estão todos alinhados com essa visão. A primeira é o banco como tal. O banco tem 59 anos. Aliás, ele foi criado por sob a ideia de um grande brasileiro, o presidente Juscelino Kubitschek, que deu a ideia para criar uma instituição nesse momento, e o Brasil é o segundo maior acionista do nosso banco. Então, isso é um fato. Mas temos, através do parte soberano, do parte que trabalha basicamente com governos, financiado quase 60 bilhões de dólares em projetos ao longo desses 60 anos, que eles vão para os mais diversos sectores, desde infraestrutura básica, saúde, educação, aprimoramento da gestão fiscal, etc. Né? Então, isso é uma parte muito grande da nossa atuação aqui no país. Logo, temos, e que pode ser bem interessante para a audiência aqui, o que chamamos o BID Invest. BID Invest é um banco que ele empresta para o setor privado. Então, ele tem um leque completo de instrumentos para poder atender os mais diversos projetos, empreendimentos, seja PPPs, né, ou projetos corporativos, com, insisto, garantias, financiamento, investimento, quer dizer, tomar posições em equity. Então, ele tem todos os instrumentos à disposição para poder promover o desenvolvimento do Brasil através do setor privado, que esse é um pouco o espírito que está detrás, né? E, finalmente, temos um laboratório de inovação, um laboratório que ele existe para provar fazer pilotos para projetos que possam mostrar, criar novos mercados, criar um pouco, puxar essa fronteira, né, para permitir coisas inovadoras serem adotadas. Então, isso tem grande aqui relevância, dado o fato que o Brasil é o lar desse ecossistema fantástico, tão dinâmico lá em São Paulo e agora espalhando por cada canto desse país, com startups, scale-ups, né, aceleradoras, tudo isso que temos através do BID Lab, uma parceria muito legal com o Cubo, que é o centro aí mais grande da região para esse tema. Então, esses 3 instituições, eles compõem o grupo. Temos 48 países membros que todos estão comprometidos com
promover o desenvolvimento sustentável da região. Então, o fato de estar aqui no Brasil, para mim, é uma honra poder liderar um time amplo de profissionais que estão acordam toda manhã pensando como a gente pode, com nossos projetos, com nossa capacidade técnica. Aliás, que não mencionei que o financiamento é só uma parte do que a gente prega. De fato, é uma parte até menor, né? Porque ao final o que faz a diferença é conhecimento. Conhecimento aqui no Brasil dos projetos, dos gargalhos, das grandes oportunidades que existem no país, para a gente poder trazer experiências, as melhores práticas internacionais e acompanhar a construção desses projetos, tanto com setor público, com os estados, com os municípios, com o governo federal, mas também, e muito importantemente, com empresas, com firmas, com startups de todo tamanho. Então, a gente está muito empolgado com essa pauta. A empolgação é toda nossa, Morgan, a empolgação é toda nossa. Inclusive, né, eu já conhecia já a criação do BID, justamente porque eu sempre fui meio, não sei se é nerd que é a palavra, mas sempre fui meio estudioso, sempre gostei muito de história, então tinha realmente aí, né, entre as conquistas do JK, justamente a criação do BID. Eu queria entender como é que vocês escolhem esses projetos, né? Quais são esses projetos que vocês fazem o investimento, né, dão um apoio, e como é que vocês escolhem, quais são os filtros justamente para conseguir, né? Porque, igual mesmo você disse, são 48 países que estão no projeto. Então, é muito país. Eu imagino que seja muito projeto. E só por ter uma ideia boa, não é? Eu imagino que não seja só por ter uma ideia boa que vai conseguir investimento, porque ideia boa em 48 países eu acredito que vai ter um monte, né, mesmo, o Morgan? Efectivamente, só um detalhe, os países mutuários são 26, né? Mas dentro desse universo, o Brasil tem um papel muito, muito relevante, sendo o país que recebe mais financiamento da nossa parte, nosso cliente mais relevante, enfim. Então, para atender a sua pergunta, olha, o que procuramos são projetos estruturantes, né? Projetos que possam de alguma forma ou outra, contribuir com impacto no desenvolvimento, aprimorar a qualidade das pessoas e que estejam também, é importante sublinhar, de acordo com nossas políticas de salvaguardas ambientais e sociais. Então, de fato, eles passam por um filtro robusto com relação a que não fazem dano e até eles contribuem para aprimorar essas questões. Além disso, claro, temos um processo muito rigoroso, técnico, para avaliar se efetivamente a demanda dá para que esse projeto possa sair do papel, que tenha todos os elementos técnicos, os melhores desenhos, dependendo da natureza, né? Se estamos falando de, por exemplo, uma série de escolas, né, para assegurar que a viabilidade não só da estrutura das escolas, que seja segundo as melhores práticas institucionais, mas também que tenha todos os elementos para treinar os professores, para assegurar a sustentabilidade ao longo do tempo, enfim. E na parte privada, a gente também tem que certificar, claro, a questão da qualidade do crédito, né, associado com o que pede o projeto, o empréstimo. Então, isso também tem um elemento muito rigoroso para avaliar, de fato, como nosso time possa aportar para o empreendimento, assegurar que ele tenha todos os elementos, a avaliação do risco para ele poder ter um crescimento segundo projetado e, de fato, criar um projeto que contribua para essa empresa e, pelo tanto, pelo bem-estar e pela criação de emprego aqui no país. Então, a gente tem também uma série de elementos estratégicos que eles devem alinhar. Nós temos a nossa visão 2025, que ele
a estratégia que a gente tem traçado para apoiar os países a sair, a superarmos dos impactos causados pela pandemia, né? Isso foca muito no apoio a MPMEs, a questão da equidade de gênero, avançar na digitalização, enfrentar as mudanças climáticas e promover a integração comercial. Mas, além desses elementos, o projeto tem que ser rigoroso, bem feito. E o que eu acho, a grande parte do benefício de trabalhar conosco é ter uma expertise muito desenvolvida acompanhando o desenho e implementação dos projetos. Então, não é só ter um projeto conceitual muito bem feito, mas é toda a tecnologia, ou a criação da estrutura legal, jurídica, né, financeira, e todos os elementos técnicos que acompanham para que esse projeto não só esteja bem desenhado, mas ao longo da implementação e depois ele seja um sucesso. Isso que a gente realmente acha que é nosso grande valor agregado, o que a gente acha que tem que ser a nossa proposta de valor, acompanhar nossos clientes para criar projetos que sejam muito bem sucedidos. Perfeito, Morgan. Agora eu queria entender um pouco como é que funciona o BID Invest, né, que é justamente voltado para a iniciativa privada, né? Como é que vocês fazem esse approach, né, com se funcionasse como o quê? Como um Shark Tank num nível muito grande, né, com vários países. Então, como é que funciona isso? Quais são os serviços que vocês oferecem? Perfeito, sim, obrigado pela pergunta. De fato, o BidInvest é uma ferramenta super relevante aqui no Brasil. A gente está fazendo uma série de projetos que somam mais de $1 bilhão ano. De alguma forma, melhorar a vida dos para que a gente uma solução, né? Tamanho relevante que precisa até trazer outros fontes grande com relação. Eu vou dar alguns exemplos, mas a gente acompanha desde a mesma do projeto, mas também trazemos uma série de outros elementos que possam não ser identificados pelos clientes no primeiro momento, mas que agregam muito valor. Por com esses aprimoramentos. É muito ativo em promover questões da igualdade, da oportunidade, uma visão integral segundo as melhores práticas. Então, para citar um exemplo, bem no começo da pandemia, a gente teve enorme sucesso. A história deles é o que contribuíram para estar lá na frente, na linha da frente, atendendo o pessoal que contagiado com Covid, foi extraordinários. Temos outros exemplos super legais. Estamos aí na fase final de apoiar a eletrificação de uma frota veicular de uma grande empresa. Ainda não podemos divulgar, porque estamos ainda fechando, mas desse porte. Grandes contribuições para
fazer que projetos saiam do papel e a gente colabora para identificar fontes que os clientes nem percebem, né? Mesmo com PPPs, né? Com grandes projetos aí que estamos envolvidos, ainda não fechados, mas com vários desses que saíram, foram leilados, né? Para a questão da água e saneamento também. Então, estamos para realmente estar no detalhe da estruturação e acompanhar nossos clientes do começo ao fim e além, porque a nossa filosofia de negócio é criar uma relação, nutrir essa relação e estar aqui para o longo prazo. A gente temos mais de 60 anos aqui no país e nos orgulhamos muito do trabalho que estamos fazendo e queremos criar essa relação de confiança com todos os nossos clientes. Perfeito, perfeito, Morgan. Agora eu queria voltar um pouco ao assunto que você citou sobre a pauta ESG, né? Em outras palavras, né? Porque era sociabilidade, governança e ambiente, no fim é o ESG, o famoso ESG, que a gente aqui do mercado financeiro está muito acostumado a ver, né? Eu adoro mercado exterior também, acompanho direto Nova York, sim, inclusive que essa pauta ESG lá há uns 30 anos já no mercado financeiro, né, um filtro extremamente importante para fazer com que evite ter alguma crise, né, principalmente né, na crise das .com lá nos Estados Unidos, enfim, que rolou muito. E aqui no Brasil, eu queria te perguntar um pouco como é que você tem visto essa aceitação do mercado para as pautas ESG, né? Se tem tido alguma tentativa, que eu imagino, de tentar maquiar o mercado para conseguir um investimento, né, na área ESG, que é justamente um também dos desafios que a gente vê na própria Bolsa de Valores. Quando você tem ali fundos de investimento que falam que são de ESG, mas estão ali com empresas que só estão maquiando, né? Não são de fato ESG, e aí quando vai ver, vem uma crise e leva todo mundo embora, né? Eu acho que é um ponto muito relevante. De fato, se você de fora olhar o Brasil, o potencial, os ativos ímpares que oferece o Brasil com relação a temas da ESG são extraordinários, né? Não tem outra palavra. Então, o que temos observado, e de fato temos participado de uma forma importante, é que existe um potencial quase sem limite aqui no Brasil para a gente avançar, sempre e quando ele esteja bem feito, né? E isso, como você colocou, precisa ter taxonomias consistentes, ter processos rigorosos para avaliar efetivamente que esses produtos financeiros sejam de acordo com as boas práticas. Temos que também reconhecer que isso é uma área que, ainda que tem tido uma convergência muito importante a nível internacional, tem uma lacuna ainda para isso, mas só pensando na cifra de 1,3 trilhões de dólares que é a estimação que tem para investimentos verdes aqui no Brasil, né, que é um número muito expressivo, e também o fato que Bloomberg tem estimado que lá fora, dada a liquidez que existe, que tem um número que é até impossível dimensionar, que são vários trilhões de dólares aí de investimento que daqui a 5 anos vão estar investidos em ativos ESG. Então, o mundo vai para lá, sem dúvida. E o fato que o Brasil tem esses ativos e que já tem uma experiência muito legal com relação a alguns emissões, né? Acho que conectar e trabalhar para ter a estrutura de forma rigorosa, bem implementada aqui, é a solução. Só para dar um exemplo, a gente tem acompanhado, apoiado várias emissões, vários o que chama para a parte do Green Finance, você pode ter Green Finance com empréstimos, né, mas também das emissões, né? Então, na parte de Green Bonds, o bônus temáticos, né, os sustentáveis, etc., temos trabalhado bastante. E aí, para fazê-lo bem, você tem que ter um framework bem estruturado, que de alguma forma garante que os ativos sejam conforme aos estándares internacionais, mas também precisa de o que chama uma opinião
qualificada, second party opinion, para alguém vir e de alguma forma fazer uma auditoria e logo após você emitir. E isso é algo que uma prática que a gente tem trabalhado muito para poder apoiar Eletrobras, temos apoiado a BNDES, por exemplo, temos apoiado a BDMG, há vários players aqui no mercado que estão nessa rota. E nosso grande parceiro nesse processo também tem sido o Lab da Inovação, que a gente é um dos fundadores com a Comissão de Valores Imobiliários, com a CVM, e com a ABDE, na Associação de Bancos de Desenvolvimento aqui no Brasil, criamos o Lab, que é um centro de inovação financeira, e isso tem sido também um promotor para fazer esse trabalho que às vezes é longo, trabalhar com o Banco Central, com o CVM, para alinhar a questão dos taxonomias, perdão, e também GIZ, que é um parceiro importante, para alinhar os taxonomias, para criar novos instrumentos, para, de uma forma, emitir guias para orientar os acionistas, os que vão emitir, né? E enfim, a gente até um exemplo concreto com BDMG, que é um banco de desenvolvimento lá no Minas Gerais, né? A gente entrou, estruturou, vou falar mais preciso, a gente acompanhou o banco no processo de identificar aqueles ativos que sejam adequados para poder serem emitidos, fazer a qualificação dentro, contratar a second party opinion, fazer a emissão, a primeira emissão que saiu para fora foi para Nova York, e comprar, a gente comprou do BID Invest para assim canalizar financiamento ao banco. Então, foi o processo completo. Eu falo isso porque foi um piloto para mostrar que isso é possível, não só possível, é um caminho absolutamente viável e interessante para o Brasil. O Brasil tem tudo por ganhar de fazer isso, mas fazê-lo bem, né? Fazer com rigorosidade, com acompanhamento, e tem muitas novas coisas por vir nesse mundo, né? Tem a questão do hidrogênio verde, que saíram alguns anúncios de investimentos lá no Nordeste hoje, tem o mercado carbono, tem a expansão dos títulos temáticos, temos muita coisa por vir. Acho isso um eixo fundamental para o futuro. Perfeito! Morgan, o papo tá bom demais, mas já são 7 horas e 15 minutos na hora de Brasília. Então eu queria agradecer sua participação aqui no BMC Deal. Foi uma honra bater um papo. O BID, inclusive, é um banco que eu acompanho, igual bem te falei, eu sei da história do BID há muito tempo, desde a época de colégio, quando tinha no livro de história que o JK tinha criado. Então uma honra enorme estar podendo conversar com vocês. E sempre que tiverem qualquer novidade, saiba que a porta está sempre aberta aqui da BMC News para vocês, certo? Especialmente no BMC Deal, Morgan. Eu agradeço de sobremaneira, foi ótimo o papo, e uma honra poder também conversar contigo e com a sua audiência tão qualificada. Então, conte conosco, a gente está aqui, estamos absolutamente comprometidos com o Brasil e sem dúvida, nos procuram para aqueles projetos estruturantes, queremos ser seus parceiros. Então, conta conosco. Oswald, tem uma frase de efeito no fim. Muito bem, gostei demais. Morgan, muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Até mais. Valeu. Bom, pessoal, vocês gostaram do papo? Eu sou suspeito para falar, né? Eu sempre gosto desse tipo de papo aqui nessa quinta-feira. Quinta-feira quase chuvosa, hein? 20 graus em São Paulo, nesse momento friozinho aqui. Muito bom para tomar uma sopa, que eu vou fazer depois desse programa, inclusive. Então, você continua com a gente no nosso portal www.mcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @mmc.news. Sigam a gente lá. Eu volto amanhã às 4 horas da tarde no Top News com a grande Débora Oliveira e com o Gabriel Monteiro no Top News pra gente ver aí o fechamento do mercado. Será que esse mercado vai estar em ritmo de sextou? Eu não posso esperar. Então, se cuidem, tenham uma boa noite e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau!